Olá, tudo bem? Como vai? Seja bem-vindo à nossa aula de número 2, né? É a nossa segunda aula e hoje nós teremos como tema alternativas socioambientais em prol do desenvolvimento sustentável. A nossa disciplina, como já é de conhecimento seu, é a responsabilidade socioambiental e políticas públicas. Então, a nossa aula de hoje, ela tem como objetivo introduzir e contextualizar conceitos de desenvolvimento sustentável no âmbito da responsabilidade socioambiental, destacando seu papel nas políticas públicas. Então, ou seja, hoje nós vamos entender um pouco mais sobre o desenvolvimento sustentável, né? Com ênfase na responsabilidade socioambiental, destacando a importância das políticas públicas nestas ações, né? Então, nesse slide, nós trazemos aí alguns conceitos iniciais, né? Por desenvolvimento sustentável, nós entendemos que é a maneira de evoluir, de progredir, como sociedade e economia, ou seja, levando em consideração esses dois aspectos. Esse desenvolvimento, ele não acontece de forma isolada, né? Ele acontece de forma conjunta, né? Nesse caso aí, a, a maneira como que a sociedade e a economia, ela evolui, né? E como que isso acontece, né? Utilizando recursos naturais disponíveis, que devem ser utilizados de forma consciente e de forma responsável. E quando nós dizemos isso, nós estamos dizendo que eles devem ser utilizados pensando na preservação do meio ambiente, né? Então, um segundo conceito, de acordo com a ONU, com a Organização das Nações Unidas, ela caracteriza o desenvolvimento sustentável como que? Como um conjunto de ações que são capazes de suprir as necessidades das gerações atuais e das gerações futuras. Nós falamos isso lá na nossa aula de número 1. Ou seja, é o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Pensando nisso, exemplificando, que no futuro os seres humanos, a sociedade, têm acesso a ar saudável, puro para respirar, a frutas, alimentos saudáveis, orgânicos, sustentáveis, a água potável, a energia pura. Então, são alguns dos exemplos onde, né, o desenvolvimento sustentável é embasado, certo? Lembra que vocês viram lá de forma bem simplificada sobre o tripé da sustentabilidade, né? Vocês viram lá de forma bem sucinta, né? E quais são, vamos lá, vamos relembrar. Quais são o tripé da sustentabilidade? Social, econômico e ambiental, certo? O social, lá no material didático de vocês, na página 17, ele traz uma descrição bem tranquila, exemplificada de como que deve a definição, a descrição do tripé da sustentabilidade social, por exemplo. Aqui no nosso slide diz o seguinte, que o tripé social, ele visa a viabilidade econômica e o crescimento sustentável que não prejudique. Vejam o meio ambiente ou a sociedade. Vejam que os termos viabilidade econômica e não prejudique, eles vêm em destaque, em negrito,
porque esse crescimento econômico, ele deve ser um crescimento sustentável, de forma que não prejudique o meio ambiente, né, e nem a sociedade. Faz-se uma relação que, se prejudica o meio ambiente, prejudica a sociedade, né? E ele, lá na página 17 do material didático, ele diz o seguinte, que o tripé social, ele desenvolve ações socialmente sustentáveis, e que vai além de, por exemplo, conceder férias e benefícios aos funcionários. Deve-se proporcionar um ambiente que estimule a criação de relações de trabalho legítimas e saudáveis, né? Esse tripé, ele traz como referência uma preocupação com o capital humano e com a sociedade, né? De uma maneira geral. E, além disso, na descrição, no material didático, na página 17, ele diz que se trata-se de todas as pessoas que estão direta ou indiretamente relacionadas às atividades a serem desenvolvidas, né? E então a gente precisa pensar que nada é de forma isolada, né? Que o social, ele diz respeito às nossas ações enquanto pessoas, enquanto seres humanos, e que estas ações, elas devem ser pensadas de forma geral, né? Por isso o nome social. Já o segundo tripé, que é o econômico, ele diz respeito ao bem-estar das pessoas, né? Nesse sentido, ele promove justiça social, equidade e qualidade de vida. Nós falamos lá na primeira aula, né? Aí ele diz o seguinte, que esse segundo pilar, ele deve ser levado em consideração o econômico. Para que uma organização seja economicamente sustentável, ela deve ser capaz de consumir, produzir, distribuir e oferecer os seus produtos, os seus serviços, né, de forma o quê? Que estabeleça uma relação justa com todos os envolvidos no processo, né? Então, todo mundo, a equidade diz respeito ao quê? A igualdade. Então, todos devem ter as mesmas oportunidades, né? O que vai para uma pessoa, também vai para uma segunda pessoa. Então, é nesse sentido, tá? E o terceiro tripé, que envolve a proteção e a gestão sustentável dos recursos naturais e a redução dos impactos ambientais. Nesse último tripé, diz o seguinte, que deve-se considerar a valorização dos recursos naturais. Valorização dos recursos naturais. A gente precisa pensar bem as nossas ações, as nossas atitudes. A atitude, por exemplo, a ação de desmatar uma propriedade, por exemplo, de 100 alqueires, é exemplo aleatório. O que isso vai impactar na vida das pessoas, na minha vida, na vida das pessoas, né? Então, assim, ele diz ainda o seguinte, que o desenvolvimento sustentável, ambientalmente correto, ele refere-se a todas as condutas que possuam algum impacto, seja ele direto ou indireto, a curto ou a longo prazo. Então, tudo aquilo que eu faço impacta no meio ambiente. E aquilo que eu estou fazendo, que eu estou executando, ela impacta de modo negativo ou de modo positivo, né? Então, a gente precisa pensar nessas correlações, né? Então, aqui a gente traz um outro exemplo, né? Onde a gente vê aí o processo de processamento da matéria-prima, a conversão, né, a produção desses materiais, a distribuição, o reuso, a reciclagem, né? O reuso, por exemplo, lá na aula número 1, a gente falou do uso do plástico, por exemplo, uma sacola de plástico, né? Você só utiliza ela para, quando você vai no supermercado e traz as compras, você reutiliza ela, né? Então, é uma sacola de plástico que vai durar milhões e milhões de anos, né? E você pode reutilizar.
você tem muito a ganhar com isso, porque você não vai poluir o meio ambiente, você vai economizar monetariamente, dentre outros fatores, né? Então, é importante a gente destacar que a sustentabilidade, ela numa perspectiva, ela precisa passar por planejamento, acompanhamento e avaliação dos resultados. Então, as minhas ações, a partir do momento que o produto ele foi produzido, já foi distribuído, né? Quando ele chega na prateleira do supermercado, lá no caso da medicação, nas farmácias, e aí você adquire esse produto, chega na sua casa, você reutiliza, tem como você, por exemplo, um copo de extrato de tomate, por exemplo, o vidrozinho. Muita gente utiliza ele por anos e anos como copo, né? Copinho para tomar café, um copo para beber água. Então, ele reutilizou, né? Então, tudo isso impacta na vida da gente, né? Então, a gente pode dizer ainda que o desenvolvimento sustentável, ele surge a partir de ações permanentes, né? E não de ações isoladas. E que essas ações elas sejam de forma utilizada de forma consciente, executadas de forma consciente, né? Então, nesse sentido, a gente diz o quê? Que o desenvolvimento sustentável, ele surge a partir de quê? De boas práticas, né? Que uma organização, ela realiza. Boas práticas nossas, individualmente, boas práticas das organizações, e assim, consequentemente, a gente vai tendo uma maior qualidade de vida, né? Trevisan, 2008, ele diz o seguinte, que a responsabilidade socioambiental, ela deixou de ser uma opção para as organizações. Ela é uma questão de visão, de estratégia e, muitas vezes, de sobrevivência. Então, quando a gente fala aí no tripé, no tripé da sustentabilidade, que é o social, o econômico e o ambiental, nós estamos falando aí sobre as estratégias utilizadas pelas organizações em prol, né, do meio ambiente, né? Nesse sentido, nós podemos dizer o quê? Que no contexto governamental, o poder público ele tem um papel muito importante na aplicação dos pilares da sustentabilidade, né? Por quê? Porque é ele que estabelece as diretrizes, né, frente à sustentabilidade. Que diretrizes? Qual é o planejamento a ser seguido de forma que nós possamos tratar sobre o desenvolvimento, sobre a nossa responsabilidade socioambiental e a responsabilidade socioambiental que é dos governos, né? Que é de um todo, de uma geral, né? E sobre ainda a sociedade, no contexto da sociedade, que visa o quê? O bem-estar de todos, é o que nós falamos sobre a equidade, né? E aí a gente vem pensando, o que nós temos vivido nos últimos anos? Nós temos vivido o quê? Muitas populações passando fome, né? Nós temos vivido reações climáticas, por exemplo, em Londres, recentemente, uma cidade quase que inteira pegou fogo, né? Os tsunamis, né? Tsunamis, cidades pegando fogo, pessoas passando fome, epidemias. Nós tivemos aí recentemente coronavírus, né? Então, assim, são muitas coisas que nós precisamos pensar, que tudo isso, que as ações governamentais, elas impactam na vida de todos, né? De toda a sociedade, do mundo inteiro, né? E aí a gente traz, assim, e o que bons planejamentos, boas estratégias, o que isso que impacta, né, governamentais, o que isso impacta de positivo, que ações podem ser realizadas para que nós tenhamos qualidade de vida, né? Lá na página 18,
quando o autor fala o seguinte, que na sociedade existe a ideia de que sustentabilidade está atrelada a uma visão de felicidade dos comerciais das organizações, e tem seu conceito associado à venda de produtos saudáveis, e não na utopia de mudar o mundo, né? Ela, nessa visão, está associada à elite, que vive em bairros planejados, com ciclovias, centros de convivências, né? O uso de tecnologias alternativas, inovadoras e caras, e não uma nova cultura de compartilhamento, cuidado e preocupação com a coletividade. Etos 2013. Né? Então, ciclovia para todos e não para alguns, né? Alimento para todos e não para alguns, saúde para todos e não para alguns. Então, tudo isso impacta nas nossas vidas como um contexto geral mesmo, de ações gerais, de ações governamentais em prol da qualidade de vida. Né? Então, a gente precisa pensar nesse contexto, certo? Então, a gente encerra aqui a nossa aula de hoje e aguardo vocês na nossa terceira aula. Tchau, tchau. Não esqueçam de realizar as atividades, tá? Na nossa aula 2 tem uma atividade, são apenas 2 questões. Então, leia o material antes de responder, tá? Se houver alguma dúvida, tirem as dúvidas, tá bom? Abraço, tchau, tchau.